Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês, vossa família, vossa casa e tudo que pertence a vocês. Pela misericórdia de Deus, nós temos esta oportunidade renovada, nos ajuntarmos em torno da sua palavra para a nossa reflexão semanal. Nesta oportunidade, vamos falar sobre o assunto que abordaremos no momento da Escola Bíblica do sábado, dia 12 de abril de 2025. A abordagem de hoje será aquela que vai encerrar esse período que tivemos todos os sábados abordando algum tema relacionado à pessoa do Espírito Santo. Desde o dia 28 de dezembro do ano passado, o último sábado, portanto, do ano, nós temos falado sobre o Espírito Santo, esse agente divino que tão importante é na vida das pessoas, na vida de todos nós, particularmente na vida dos crentes. Falamos desde a maneira como ele integra a divindade, seus papéis desenvolvidos em relação à história da criação, história humana, seu acompanhamento em todas as atividades e momentos da história do povo de Deus, dos filhos de Deus. Depois passamos pelas suas manifestações através da igreja, em cumprimento ao que havia sido anunciado pelo profeta Joel. Consideramos as ocorrências da sua primeira manifestação sobre a igreja, registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Depois, várias abordagens sobre os seus dons, quer seja os seus dons manifestos como dons espirituais, como dons ministeriais e de serviço. Fizemos várias abordagens visando compreendermos um pouco mais, avançarmos um pouco mais no entendimento daquilo que o Espírito Santo faz e a forma como ele age e tem interesse de agir sobre os filhos de Deus. Hoje nós vamos fazer nossas considerações finais desta série de reflexões. Não quer dizer, naturalmente, que tudo que tínhamos para falar e entender sobre o Espírito Santo, sua natureza e seu agir sobre a igreja, sobre as pessoas, já tenha sido esgotado. Não quer dizer isso. As coisas pertinentes a Deus e o seu trabalho, nós nunca, jamais chegaremos a esgotar
a ponto de não termos mais o que falar por compreendermos tudo. Mas passamos um bom tempo, bem proveitoso, procurando compreendermos com mais profundidade e total serenidade a forma como o Espírito Santo age e a forma como cada ser humano deve se portar, reagir e compreender a ação do Espírito. Hoje, o nosso texto base para as nossas reflexões finais, Carta Universal de Pedro, primeira delas, no capítulo 4, versos 10 e 11. E Pedro escreveu desta maneira: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Qualquer que seja a natureza dos dons a que nos referimos, ou a que Pedro se refere, esses dons, eles vão trazer firmeza, segurança àqueles que receberam esses dons. Sejam dons espirituais, dons ministeriais ou dons de serviço. Mas apesar dos benefícios que cada um recebe ao ser agraciado com algum dos dons dados pelo Espírito Santo, esses dons devem ser trabalhados, exercitados de tal maneira que a graça de Deus, através da manifestação desses dons nas pessoas que os recebem, a bênção de Deus deve ser direcionada, compartilhada, e eles devem ser desempenhados no sentido de fazer com que os benefícios desses dons alcancem todas as pessoas ao nosso redor que participam conosco. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Tudo que nós fazemos orientados pelo Espírito Santo, além do benefício próprio que nós dele nos beneficiamos quando recebemos esses dons, qualquer que seja a natureza deles, espirituais, de serviço ou ministeriais. O bom desempenho desses dons deve alcançar o benefício das pessoas que estão ao nosso redor. E ele, no verso 11, Pedro, ele dá alguns exemplos aqui. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Deus. Foi isso que Jesus, entre outras coisas, nos indicou. Quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a carne, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, Ele vos fará lembrar tudo quanto o que eu tenho falado para vocês. Então, se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus, e não as suas próprias palavras e as suas próprias opiniões. Se alguém administrar, continua Pedro, administre segundo o poder que Deus dá. A administração, ela envolve decisões, tomadas de posição, definir procedimentos, indicar condutas por vezes e orientar alguém na execução ou na condução de algum assunto, ou na execução de alguma tarefa. Então, quem fizer isso, quem administrar na igreja do Senhor, faça isso segundo o poder que Deus dá, e não segundo a força e a inclinação egoísta que cada ser humano carrega. O Espírito Santo vai trabalhar no interesse da causa, de modo geral, mas ele sempre irá trabalhar através de alguém.
E Pedro justifica dizendo: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. O resultado da obra do Espírito Santo na vida dos indivíduos, das pessoas, deve ser a glorificação do nome de Jesus por parte de toda a congregação, de todos aqueles que estão por perto. Porque a Jesus Cristo pertence a glória, o poder para todos sempre. Portanto, o trabalho do Espírito Santo é levar as pessoas a glorificá-lo. O próprio Jesus, vale lembrar de novo, falando sobre o Espírito Santo, ele deu essas indicações, ou indicações dessa natureza, quando disse: ele me glorificará, ele falará a meu respeito, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido do Pai. Portanto, é muito gratificante entender que na Igreja do Senhor o Espírito Santo trabalha com pessoas, trabalha as pessoas. Deus não se manifesta de maneira monstruosa, através de seres que foge às réguas, às linhas humanas. Deus sempre se manifesta na igreja através das pessoas. E o nosso objetivo, portanto, nessas considerações finais é levar o estudante da Bíblia, cada um de nós, a refletir sobre como a igreja deve reagir aos dons do Espírito Santo, reagir à atuação do Espírito Santo, reagir ao poder que o Espírito Santo confere às pessoas. Esse é o nosso objetivo nessas considerações finais. E na introdução do roteiro proposto, dizemos que para quem crê em Deus, é sempre empolgante falar sobre Ele. Nós sempre falamos sobre Deus e normalmente é possível a gente ver as pessoas, ao falar sobre Deus, se entregar, falar no sentido de elevar, glorificar, exaltar Deus e em detrimento à sua própria importância. Falar sobre Deus nos empolga, nos faz insignificante. Pensar e agir de forma insignificante e atribuir, dar a Deus o mérito, a glória, o louvor por tudo que Deus faz através de nós. Deus não faz através de outros seres que da criação. Deus sempre age através da criação do homem, da sua criação, daquele que foi feito à sua imagem e semelhança. Contudo, o maior desafio para o ser humano é viver a espiritualidade em plena comunhão com Deus e continuar se comportando dentro dos limites humanos, mantendo o controle normal de suas reações. De outra forma, já abordamos, já fomos informados sobre essa convicção. Dissemos há 15 dias atrás, por exemplo, na lição, na reflexão, que a igreja tem a sua composição feita por pessoas, e as pessoas são muito difíceis de serem trabalhadas. É muito difícil conviver com pessoas. Pessoas pensam diferente, têm visões diferentes, têm reações diferentes em relação aos mais diversos aspectos da vida. Mas o maior desafio do ser humano não é conviver com seus pares. O maior desafio é conviver com a espiritualidade, conviver com Deus. Isso tem tudo a ver com o agir do Espírito Santo na vida das pessoas, porque Deus se manifesta através das pessoas, através da ação do Espírito Santo sobre elas, as pessoas. E nesse particular,
Importa registrar que da parte de Deus, seu modo de agir sempre se limitará ao que o homem pode suportar e assimilar. Já falamos isso em palavras bastante miúdas, mas podemos ainda reforçar que a manifestação de Deus para os homens sempre se limita ao que o homem suporta, ao que o homem consegue compreender. Deus não tem limite, Ele é todo-poderoso, mas Ele age em favor dos homens dentro da capacidade dos limites humanos. Uma comparação grosseira, mas que pode nos ajudar a entender. Quando você tem um volume de cargas para ser transportada, você recebe um veículo de transporte e você coloca essa carga dentro do veículo. Por mais carga que você ainda tenha para transportar, você não vai colocar tudo sobre o veículo só. Você vai colocar no veículo o volume, o peso que esse veículo pode suportar. O restante você deixa no depósito. Trazendo para o que nós estamos falando, Deus age a nosso respeito dentro dessa linha de raciocínio. Deus tem muito mais, Ele é muito mais. Entretanto, Ele revela-se a nós dentro dos nossos limites. O Espírito Santo não nos transforma em outra criatura. Por mais poderosa que seja a ação do Espírito Santo sobre uma pessoa, essa manifestação do Espírito sempre vai se limitar ao suporte humano que essa pessoa tem. Deus vai limitar-se a revelar sua manifestação aos homens dentro do suporte humano de compreensão, de entendimento sobre aquilo que Deus quer manifestar. E apesar dessa limitação, a manifestação de Deus para nós é sempre suficiente para nos fazer entender com razão, com cuidado, como nós devemos agir e reagir diante das ações do Espírito de Deus sobre nós. E aí a gente cita o exemplo de Moisés, que, devido à sua grande intimidade com Deus, desejou conversar com Deus, como se conversa com qualquer outra pessoa, olhando para o seu rosto e conversando. Nós gostamos de conversar com as pessoas, como a gente mesmo usa dizer, conversando com olho no olho, olhando para as pessoas. Mas Moisés pediu isso, mas Deus disse: não, isso não te é possível. Verso 20 do capítulo 33 do livro do Êxodo diz assim: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O choque, a diferença entre o ser humano limitado como é e Deus na sua ilimitada existência e poder, os homens não conseguiriam suportar. Então é isso. Estamos a dizer que o Espírito Santo limita a sua ação para nós através da nossa, considerando, melhor dizendo, as nossas limitações, o suporte que nós temos. Contudo, continuamos aí, e apesar das limitações humanas em relação a Deus, o Senhor nunca deixou de se relacionar e de se revelar a nós. Graças a Deus por isso. E isso se dá através do Espírito Santo, é o que nós concluímos nas nossas reflexões anteriores. O mesmo deve ser observado em relação aos dons espirituais. E aí é o que tange a nossa parte, a nossa reação, o nosso tratamento às coisas que Deus nos dá. O Senhor nunca deixou de se relacionar conosco. Assim, os dons espirituais, eles demonstram essa realidade.
E pelo que se nota, a congregação cristã de Corinto se excedeu em relação ao dom de línguas concedido pelo Espírito Santo. A gente observa ali uma certa extravagância, um exagero. A congregação de Corinto, nós podemos afirmar que ela entendeu que as coisas haviam se mudado elas. A ação do Espírito Santo teria o efeito de transformá-los numa congregação totalmente excepcional de pessoas, ou de pessoas excepcionais. E Paulo precisou trabalhar com aquela congregação, dizendo para elas, aquela congregação, o cuidado que ela devia ter. E quando ele escreveu aquela igreja, ele deu diversos esclarecimentos sobre o assunto, ocasião em que pontuou alguns cuidados no exercício particularmente do dom de línguas. Apesar de todo inconveniente verificado naquela congregação em relação ao dom de línguas, a orientação do apóstolo Paulo foi: continuem desfrutando desse dom. No capítulo 14 da sua primeira carta, Paulo vai dizer para aqueles irmãos, verso 39, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Ok? Então Paulo está, depois do capítulo todo, 14, Paulo vai explicar com vários detalhes, ele dá algumas dicas, ele faz algumas comparações e fala sobre a importância dos dons. Ele não coloca um dom superior ao outro, ele não diz que um dom não é necessário ou etc. Ele apenas diz que a igreja deve ter cuidado, deve ter zelo no uso, no exercício dos dons que o Espírito Santo dá. Esse é o nosso desafio. O Espírito Santo nos dá dons, tanto os espirituais, quanto ministeriais e quanto de serviço. Cabe a nós o discernimento. Apesar da nossa limitação, Deus se revela a nós dentro da nossa capacidade de compreender o nosso limite e o grande poder de Deus que age sobre nós. Na reflexão 1, a gente vai dizer que cabe-nos observar que exagerar em suas posturas diante de Deus não é o que acontece somente aos cristãos evangélicos, conhecido como pentecostais. Aqui vai uma reflexão da cristandade de um modo geral, ou dos religiosos de um modo geral. Mesmo os não cristãos têm atitudes totalmente extravagantes e exageradas que excedem a compreensão e a razoabilidade da comunhão dos adoradores com o Deus a quem adora. Na religião católica romana tradicional, por exemplo, o que não falta são exageros, por vezes quase silenciosos, manifestados através de várias de suas práticas religiosas. Coisas que, sem fundamento, não têm fundamento, não têm, na realidade, valor algum, não têm benefício algum. Aliás, com todo respeito aos irmãos católicos, mas só para registrar aqui, há uns dias atrás, eu ouvi uma fala de um padre falando sobre relíquias. E ele falava sobre relíquias, dizendo que as relíquias têm 3 níveis de importância. 3 níveis de importância. E o que é uma relíquia? É aquilo que é tirado, é aquilo que é feito, é aquilo que é usado para beneficiar alguém, vindo de alguém que viveu no passado, de um santo declarado pela igreja, ou de alguma prática litúrgica da igreja materializada através de algum material, alguma coisa. E então ele dizia que das relíquias
a relíquia de número 1, por exemplo, quando você pega de palavras do padre, e eu abro aqui um parênteses, o aspas para colocar as palavras dele. Quando você tem um pedaço de osso, por exemplo, de um santo que viveu no passado, e você pega esse pedaço de osso e você leva e você coloca sobre um doente, ou sobre um membro enfermo de uma pessoa, essa é uma relíquia de nível 1, principal. E aquele osso, o pedaço de osso da pessoa, desse santo que viveu no passado, ele vai ter influência na cura dessa pessoa. E tem a relíquia de número 2, de nível 2, que é a relíquia relacionada a uma palavra de alguém que usou uma expressão pronta do passado e você usando aquela declaração, repetindo aquela declaração que um santo do passado falou, e você proferir aquela fala sobre o doente pode ser curado. E um terceiro nível é apenas a fé daquele que traz a relíquia, que é aquele que apresenta essa relíquia para o enfermo. A fé dessa pessoa pode influenciar na cura desse doente. Então, na verdade, são exageros, quase silenciosos, como a gente fala, mas são exageros, que a Bíblia não fala absolutamente nada sobre esse tipo de prática, esse tipo de valor, até porque não é de nós, não vem das pessoas a virtude. Toda a prática espiritual que alguém exercita vai ter um resultado que não é o resultado propriamente proveniente da virtude da pessoa, mas quando acontece, é a virtude do Espírito Santo na pessoa. Por exemplo, então, uma relíquia, um pedaço de osso de alguém que viveu e que foi uma grande figura religiosa, espiritual entre nós, um pedaço de osso dessa pessoa não pode ter efeito, não tenha absolutamente efeito algum sobre quem quer que seja em relação a qualquer finalidade de cura, libertação ou coisa assim. Pois bem, também as igrejas evangélicas ditas ou conhecidas tradicionais têm seus rituais e liturgias, comportamentos estranhos no excesso de cuidado em relação à manifestação de sua espiritualidade e justificam, normalmente, que é para não escandalizar os descrentes ou não correr o risco de se envolverem com outras formas de poder estranhas ao Espírito Santo. Veja só, são excessos. Onde o Espírito Santo atua, se houver alguma manifestação a respeito, um poder estranho sobre alguma pessoa no ambiente, o Espírito Santo vai revelar. Nós já citamos, por exemplo, aquele caso que aconteceu com Paulo, aquela moça que por 3 dias caminhou atrás deles em Éfeso, dizendo: esses homens que nos anunciam a palavra são filhos do Deus Altíssimo. E ela falando isso, parecia uma coisa coerente. Entretanto, Paulo volta-se para a moça e repreende o espírito maligno que estava influenciando a palavra dela. Isso é uma coisa que não depende de nós evitar essas coisas, não é? O fato é que a ausência da liberdade do Espírito Santo atuar sobre nós não nos faz melhores adoradores e não nos protege do risco de sermos atacados por hostes malignas. O que nos protege é a presença do Espírito Santo e através da nossa comunhão com Ele. Agora, seja qual for o motivo das pessoas se conterem para não dar escândalo, etc., o fato é que os excessos nunca nos conduzirão à melhor forma de adoração. Há excessos, como a Bíblia
tipifica os excessos acontecidos na igreja de Corinto. E existem os excessos que a gente verifica também nos nossos dias entre correntes religiosas que ignoram tudo em nome de uma suposta proteção e equilíbrio e não escandalizar o Evangelho do Senhor. O Espírito Santo não desequilibra, não se torna objeto que coloca em risco o equilíbrio da igreja. Agora, as pessoas, sim, elas podem se desequilibrar, não é? E falando desse assunto, falando a igreja de Corinto ainda, Paulo vai dizer para aqueles irmãos como deve ser a nossa conduta ideal. E Paulo escreve no capítulo 10, verso 32, da primeira carta aos Coríntios: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Quando Paulo fala isso, é preciso que a gente esteja atento. Ele está dizendo isso porque existia de fato pessoas que escandalizavam os judeus, que escandalizavam os gregos, que escandalizavam a igreja. E não convém que isso aconteça. Mas essa é uma questão de equilíbrio da congregação. É preciso que nós estejamos atentos para a gente não correr atrás do vento. E também estar atento para a gente não ficar aquém das graças que o Espírito Santo quer conceder à igreja. E mais, ficar atento para não pecarmos contra o Espírito Santo, alegando que se deixarmos o Espírito agir com liberdade no meio de nós, nós vamos estar sujeitos a ataques malignos. Essa postura, essa precaução, ela não se justifica, não é bíblica. Paulo não disse isso, ele falou veementemente em relação ao comportamento dos irmãos de Corinto, mas ele não aventou em nenhuma palavra dele o fato de que, olha, vocês se desequilibrando, correntes malignas podem infiltrar no meio de vocês. Não, ele falou apenas no escândalo das pessoas, como a gente leu aí. Portem-se de tal maneira que não escandalize nem os judeus, que eram céticos, não acreditavam em Jesus. Eles, olha, nem aos gregos, que eram pessoas consideradas superiores em relação ao entendimento, à cultura, ao conhecimento. E também não ser escândalo para a igreja, quer dizer, a igreja precisa ter equilíbrio, a igreja precisa ter postura, e o Espírito Santo não desequilibra a igreja. Então, cada crente precisa ter o devido cuidado. É disso que nós somos instruídos a dar atenção. E na sequência 1, vamos dizer que, como apontado, há excessos da parte daqueles que parecem querer deixar sua vida debaixo do controle total do Espírito Santo. A gente tem verificado, não é? Pessoas que acham que a sua vida, tudo é o Espírito Santo que vai decidir. Aliás, existe até instituição religiosa cujos membros não mudam de casa se não tiver uma palavra da parte do Senhor, segundo creem, indicando que elas devem mudar de casa. Não muda de profissão, não se casa, não faz uma viagem, não toma atitude no namoro, caso jovens e casamento, etc., se não tiver uma palavra dando direção para elas. Esse procedimento não está revelado nas Escrituras como uma ocorrência, um cuidado natural. São excessos e vamos acabando praticando até um pecado contra o Espírito Santo quando estamos atribuindo a Ele certas coisas da nossa vida que na verdade são exclusivamente atitudes e decisões nossas. Mas o Espírito Santo abre a nossa mente, nos ajuda se nós colocarmos a nossa vida diante dele, mas dizer que se ele não me indicar, se ele não me apontar, se ele não me der a direção e eu não tomo atitude,
é muito perigoso, porque de repente podemos tomar uma atitude errada, não dá certo, e a gente depois vai pensar e vai dizer que o Espírito Santo nos orientou errado. Então é preciso, aquilo que nós falamos há um pouco tempo aqui, no começo da nossa ponderação de hoje, é preciso que nós não extrapolemos os limites humanos, porque o Espírito Santo age respeitando os nossos limites. Por outro lado, não podemos deixar, por conta do Espírito Santo, decisões que é nossa responsabilidade tomar. As pessoas que agem dessa maneira, achando que o Espírito Santo vai dizer tudo o que ela deve fazer, são pessoas que agem como se não tivesse nenhum controle sobre suas atitudes e vontades. A função do Espírito Santo não é essa, não é? Mas há um outro extremo também, embora de muitas pessoas que creem em Deus, sequer se lembra de orar ao acordar pela manhã, nem quando se recolhem para o sono da noite. Veja só, enquanto alguém não procura o curso para estudar, se o Espírito Santo, se a palavra não vier para ela, há outras pessoas que sequer oram, agradecendo a Deus pelo dia passado, pela noite passada, pelo alimento, pela família, sequer atribui, dá ao Espírito Santo as suas honras por aquilo que ele faz. A Bíblia nos exorta a não sermos vagarosos, ou seja, devemos ser zelosos. O cristão zeloso não avança indevidamente, nem se descuida. É o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12. Ele vai dizer assim, é claro que o contexto vai nos levar a uma situação bem pontual aqui, mas a orientação vale para todas as áreas da vida. E Paulo vai dizer assim: irmãos, não sejais, aliás, a palavra irmãos está implícita na afirmação, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Essa é a postura ideal daquele que se dispõe a servir a Deus. É preciso ser zeloso no cuidado. É preciso prestar atenção para não ser vagaroso, para não deixar as coisas por conta de Deus. Eu estou nas mãos de Deus, o que Ele me fizer. Olha, eu preciso de uma palavra de Deus. Se ele me indicar que eu devo casar com tal pessoa, que eu devo fazer determinada tarefa, tal, eu vou fazer, senão eu vou deixar. Paulo diz que isso é falta de zelo, é falta de atenção, é lerdeza. Não sejais vagarosos. É preciso tomar cuidado. Mas tem também o outro lado que a gente precisa ou deve estar sempre atento, como a gente está citando um caso aí na reflexão 2. E a gente diz que um testemunho pessoal aí nos permita isso, vocês. Mas que no começo do ano eu conversei com um rapaz. Foi lá no comecinho do ano. Durante nossa conversa, inclusive sobre assuntos variados e despretensiosos, conversa entre pessoas conhecidas, entre pastor e membro, entre irmãos, conversas despretensiosas, mas eu notei certa ansiedade do moço, que sempre fazia questão de deixar dito que tudo que nele e através dele pudesse acontecer dependia de Jesus. E eu observei um certo descontrole. Irmãos, Jesus é a nossa referência, a nossa baliza de atitudes. Há poucos dias nós falamos num sermão no culto a respeito do avivamento. A pessoa avivada é aquela pessoa que sempre está ligada ao Senhor. A sua vida, seus negócios, seus relacionamentos, a maneira como responde a cada questão da vida, ele está sempre focado, imaginando que a sua postura pode desagradar a Deus, ofender a Deus, escandalizar o Evangelho, então está sempre atento. Mas é preciso tomar cuidado, não é Deus
que toma a decisão por nós. E as nossas decisões são nossas. Então, conversando com esse rapaz, eu notei um certo exagero. E ao me despedir dele, o que me marcou, eu lhe desejei um bom ano novo, era comecinho do ano. E quando nós desejamos que o ano seja bom, feliz ano novo para alguém, a pessoa vai responder que jeito? Muito obrigado, etc, por aí, não é assim? Mas quando eu despedi dele, diz, olha, que você tenha um ano bom, ele me respondeu de forma muito rápida e enfática. E ele diz, em nome de Jesus. Ora, um exagero. Na verdade, nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a Jesus. E a nossa vida é realmente conduzida por Ele. Mas é preciso que a gente tenha temperança, seja temperado. A gente cita aí de propósito as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Capítulo 5, a partir do verso 13, ele vai dizer, vós sois o sal da terra. Ora, o sal da terra. A gente sabe as funções do sal. O sal é aquela coisa que é aquele elemento essencial. Ele tem que estar presente, mas não pode aparecer, superar. Ninguém come um alimento para elogiar o sal, para dizer, olha, o sal desse alimento, carne ou verdura ou sopa, etc. Não é? O sal é o elemento de tempero, ele está sempre por detrás, ele está sempre no âmago, no centro. É isso que Jesus que está falando isso. Então, quando eu falei aquele moço, olha, que o seu ano seja um ano bom, em nome de Jesus, há um exagero, uma extravagância que parece que a pessoa está num êxtase, não é? E fora de si, de tal maneira que as suas atitudes não são suas próprias, mas são de Deus nele. E Jesus vai dizer, se o sal for insípido, se ele estiver estragado, para que ele vai servir? Jesus diz, ele não vai servir para mais nada, ele vai ser jogado fora. E ele faz uma outra metáfora com a luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, os filhos de Deus aparecem como filhos de Deus, mas naturalmente, através das suas atitudes, do cumprimento dos seus compromissos, da sua ponderação, a forma como ele se relaciona, a forma como o namorado se relaciona com a namorada, que a namorada se relaciona com o namorado, que o marido se relaciona com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais, os irmãos na igreja. Então, não se pode esconder essas coisas, elas aparecem, mas tudo na medida. E Jesus ainda no verso 15, ele faz um adendo à questão da luz, dizendo, não se acende uma lamparina, uma candeia, e coloca ela debaixo do alqueire, ou seja, coloca ele dentro de uma bolsa. Você não acende a lâmpada e coloca uma bolsa nela, veste ela com uma bolsa, ou põe uma bolsa por cima, alqueire aqui uma bolsa, não é? Uma vasilha. Você não acende a luz e põe na vasilha, mas você põe no lugar alto para dar luz a todos que estão na casa. Assim, Jesus completa a ideia e o raciocínio dizendo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Veja só, o Espírito Santo não age em nós, nas pessoas, trazendo desequilíbrio, desconforto, descompasso, para trazer desestruturação. O Espírito Santo, ele sempre age para nos fortalecer, nos dar condições para fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos e que naturalmente nós às vezes não conseguimos, não é? O Espírito Santo então faz isso conosco. E na sequência 2, já para irmos para a conclusão, a gente vai dizer que ser íntimo de Deus, o que todos nós devemos buscar.
mas sem nos esquecermos de que somos humanos, ansiosos e imperfeitos. Nunca, jamais devemos nos esquecer disso. Olha o que o profeta Isaías, capítulo 6, um texto bem conhecido: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Uma visão que ele teve. Ele viu ao Senhor. E ao invés dele sair batendo no peito, gritando, ele pediu misericórdia de Deus. E ele diz: como é que eu faço? Eu não suporto isso. Senhor, o Senhor é muito grande. E ele então ficou ali naquela situação de dificuldades. E um dos serafins, verso 6, voou para mim trazendo uma brasa viva que ele tirara do altar com uma tenaz, com uma ferramenta. E ele tocou a minha boca com aquela brasa e diz: os teus lábios, a tua iniquidade, digo, foi tirada, e purificado o teu pecado. E em ato contínuo, Deus faz uma pergunta e ele se sentiu apto para dar o seu sim para Deus. É isso. O Espírito Santo nos ajuda a que os efeitos do pecado eles sejam minimizados, para que apareça a glória de Deus através da igreja, através de cada um de nós. Então, fechando essas considerações, uma pergunta: como você se comporta em relação à fé? Você é daqueles que tudo atribui a Deus, no sentido de que é Deus que vai dirigir, vai me dizer que negócio eu faço, que negócio eu não faço, com quem me relaciono, com quem eu caso, etc. Ou você tem como princípio colocar a sua vida diante de Deus e decidir na confiança de que Deus está com você para você decidir bem, para não tomar prejuízo, para não ficar em desvantagem, para não escandalizar o reino de Deus e também para não prejudicar o seu semelhante. Salmo 73 e o verso 28, para a gente concluir. O poeta diz assim: para mim, bom é me aproximar de Deus, e eu pus nele a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras através da minha vida. É o testemunho pessoal. O Espírito Santo age para que nós sejamos testemunhas da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Entretanto, concluímos dizendo: nunca devemos nos esquecer que intimidade, inclusive com Deus, é necessária, é mais do que bom, é necessária, mas cuidado com exageros. O exagero a tudo corrompe. Que o Espírito Santo nos dê a graça do equilíbrio e que possamos ser um instrumento para divulgar, para propagar a graça de Deus sem gerar escândalo, nem para a igreja, nem para os de fora da igreja. O Espírito Santo continue conosco, nos dirigindo e nos abençoando. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!